Se você chegou até esse vídeo, é porque você também está enxergando no concurso público do IBGE uma ótima oportunidade de estar conquistando aí um cargo público para o ano de 2026. Essa é a nossa primeira aula de orientação e pontos cardeais do curso preparatório para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento do IBGE, Processo Seletivo 2025. Seja bem-vindo e vamos continuar aí na nossa aula. Então, como eu já disse previamente no método, na aula introdutória aí do método, hoje é dia 14 de dezembro de 2025, a gente tem aí que alinhar a nossa agenda, né? Organizar um cronograma para estar conseguindo realizar aí o resgate bibliográfico, nivelar os conhecimentos e conseguir aí maximizar os acertos na prova, para que a gente possa realmente estar ingressando em um cargo e não apenas classificando no concurso. O primeiro passo aí para a gente conseguir atingir os nossos objetivos é minimizar o uso do celular. Então vamos a partir de agora tentar fazer um detox de celular. No momento da aula não vamos ficar com o aparelho perto e no decorrer do dia vamos tentar minimizar o uso e o abuso das redes sociais por causa da quantidade de desinformação e informações que vem para a nossa cabeça, sendo que agora a gente tem que deixar o solo da mente fértil para aprender novos conhecimentos e conseguir estar articulando eles depois para fazer as questões da prova do IBGE. O próximo passo para a gente começar a aula é a gente arrumar a nossa ergonomia. Então vamos aí pegar um caderno, uma caneta, se colocar aí num lugar bacana aí para estar fazendo o estudo, sentado numa boa postura, para você ir tomando nota aí do conteúdo e aplicando os exercícios e poder fazer essa repetição aí do que é falado, fazer a anotação para realmente fixar aí na sua mente o conteúdo aí que já foi solicitado pela banca do IBGE. O primeiro conteúdo que a gente vai estar analisando aí, fazendo esse estudo, é o conceito de orientação, que é o primeiro conteúdo sugerido na área de geografia lá no edital que a gente já leu previamente no vídeo anterior. Então a orientação é essa capacidade de identificar as posições e direções no espaço geográfico. Então a gente vai utilizar ela para se localizar e se deslocar corretamente na superfície terrestre. Ou seja, é fundamental para o recenseador ter aí os conhecimentos básicos da orientação para estar realizando o seu exercício com a maior efetividade. Então a gente entende aí que essa orientação ela se dá pelos pontos cardeais, né? Vamos lembrar lá da Rosa dos Ventos, os pontos cardeais principais: norte, sul, leste e oeste. Coloquei aqui uma Rosa dos Ventos para a gente estar fazendo a análise dela, né? Então você pode pausar o vídeo, tomar nota, desenhar a Rosa dos Ventos aí para estar relembrando e estar fixando o conteúdo. Norte e leste, aqui a gente vai ter o ponto colateral, nordeste. Sul e leste, ponto colateral, sudeste. Sul e oeste, ponto colateral, sudoeste. Norte e oeste, ponto colateral, noroeste. Sempre que vem para o lado aqui do oeste, a gente vai colocar um O a mais. Noroeste, sudoeste. Quando vem aqui para o lado do leste, a gente não coloca esse O adicional. Nordeste, sudeste. Então pause o vídeo, faça o desenho aí da Rosa dos Ventos para você conseguir estar assimilando e fixando esse conteúdo aí que está sendo passado. Então o próximo passo aí para a gente conseguir ter uma boa orientação é a gente ter um ponto de referência. E o principal ponto de referência que a gente pode ter é a estrela, o Sol, né? Essa estrela que todo dia ela vai nascer ali no leste e vai se pôr no oeste. Então já é a tradição você apontar ali a sua mão direita para onde o Sol está nascendo e a mão esquerda para o lado contrário. Aí a sua mão direita leste, mão direita leste, mão esquerda oeste. Para frente, norte, as suas costas, sul. Se você tiver um ponto de referência, você já consegue reproduzir toda a Rosa dos Ventos. Na questão que foi passada anteriormente no vídeo introdutório, a gente tinha lá somente a posição do Sol e ele colocava que era 18 horas, ou seja, uma pegadinha, para a gente ver que era o Sol se pondo, né? E não o Sol nascendo. Então, o que acarreta isso? Qual que é o sentido disso? O Sol está ali estacionário,
a Terra fazendo esse movimento de rotação, que é um movimento em torno do próprio eixo dela, que é responsável aí pelos dias, pelas horas, os minutos, né? A Terra ela vai ter aqui um eixo de inclinação, um eixo oblíquo aqui de angulação de aproximadamente 25 graus e 3, né, minutos, e ela vai girar de oeste para leste. O sentido de rotação da Terra é de oeste para leste. Mas como o Sol está parado, quem está aqui dentro do planeta Terra, aqui no nosso hemisfério, vê o contrário, vê ele lá nascendo no leste e se pondo no oeste. Então é muito importante que a gente relembre esses conceitos para a hora que chegar a questão a gente poder articular eles e estar resolvendo com efetividade ali o que é solicitado. E para que a gente tem que entender essa orientação se a gente não trabalha mais com bússola hoje em dia? Mas o recenseador ele vai trabalhar com o aparelho GPS, que também é uma maneira de você poder se orientar. E agora vamos dar continuidade para a gente conseguir aplicar esse conteúdo aí que a gente observou, certo? Então eu coloquei aqui um mapa político-administrativo do Brasil, foi retirado do banco de dados do IBGE. Vamos começar fazendo uma análise prévia aqui do mapa. Então a primeira coisa que a gente tem que achar no mapa é o norte do mapa. Olha ali em cima ali o norte do mapa, onde é que está, gente? Vamos olhar ali o norte, aqui ó. O norte do mapa é o primeiro elemento gráfico que eu tenho que achar, porque achando o norte eu vou conseguir desenhar toda a Rosa dos Ventos e eu vou conseguir responder as perguntas que forem ali solicitadas para mim no decorrer da aplicação da prova. O segundo item fundamental que eu tenho que achar no mapa é a escala, a legenda. Olha ali, eu coloquei para a gente aqui em cima, aqui embaixo ficou pequenininho, a escala 1 para 30 milhões, ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 30 milhões de centímetros em escala real. Além disso, ele está colocando para a gente aqui ó, que o mapa utilizou a projeção policônica, ou seja, é a forma que foi representada, a forma que vai estar representado os meridianos, os paralelos, ou seja, as latitudes e as longitudes, todas essas linhas imaginárias que vão traçar o globo terrestre para a gente conseguir representar ele. Além disso, ele está colocando ali para a gente o meridiano de referência, que é o de Greenwich, e o paralelo de referência, que é o 0 graus, ou seja, a linha do Equador. Ela está aqui cortando aqui, ó, 0 graus, a linha do Equador, que tem o papel, qual é a função da linha do Equador? Dividir o planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Agora vamos aplicar a orientação aqui nesse mapa. Vamos colocar ali a Rosa dos Ventos ali ao lado para a gente poder tirar ela ali de dúvida novamente, mas vocês já façam um desenho dela e já completem ela. Aonde que vai nascer o Sol? Vamos observar ali, o Sol vai nascer a leste, ou seja, vamos colocar o Sol nascendo aqui a leste. E agora vamos tentar se orientar aí nesse mapa. Colocar um ponto aqui no estado de São Paulo, capital São Paulo. E vou colocar outro ponto aqui ó, no estado de Rondônia, capital Porto Velho. Se eu for seguir a direção de São Paulo para Rondônia, qual é o sentido que eu vou estar seguindo? Muito simples, a gente já desenhou ali a nossa Rosa dos Ventos. Vamos fazer uma linha reta e vamos observar aqui que eu vou sair daqui e vou vir para cá. Olha a minha Rosa dos Ventos aqui, eu vou sair de sudeste e vou ir para noroeste. Sudeste, noroeste. E se fosse o sentido inverso, de Rondônia para São Paulo? Noroeste para sudeste. Ou seja, esse é um exercício prático dessa orientação que pode ser pedido aí na prova. Vamos colocar mais um ponto aqui no Mato Grosso do Sul e outro ponto lá na Bahia, na capital Salvador. Qual é o sentido que eu vou seguir se eu sair do Mato Grosso e for lá para a Bahia, para Salvador? A gente vai ali, ó, traça uma reta. Traçando essa reta, a gente pode observar aqui na nossa Rosa dos Ventos, que é o sentido sudoeste, nordeste. Ó, estou saindo aqui de sudoeste indo para nordeste, ou seja, o exercício, a partir do momento que eu já consigo atribuir toda a minha Rosa dos Ventos só buscando o norte ou ponto de referência que é o Sol, eu consigo estar respondendo todas essas questões. Mais uma aqui para a gente finalizar. Coloquei ali um ponto ali no estado do Amazonas e outro ponto ali no estado do Maranhão, capital ali São Luís. Como que a gente vai ver? Vamos ali e traçamos uma reta. Olha como que ficou a reta. A reta ela ficou totalmente na horizontal,
Ou seja, se eu sair ali do estado do Amazonas e ir para o estado do Maranhão, eu vou estar fazendo aqui esse eixo oeste-leste. E o contrário, se for do Maranhão para Amazonas, leste para oeste. Ou seja, é um exercício prático aí para a gente conseguir estar colocando os conteúdos da orientação em prática. Agora eu trouxe aqui uma tabela, uma régua, para a gente fazer um outro exercício fundamental que sempre é cobrado aí nas provas do IBGE, que é o exercício da escala. Se a minha escala aqui é 1 centímetros para 30 milhões de centímetros, fica muito confuso a gente pensar o que seriam 30 milhões de centímetros. Então a gente faz o que? A gente vai simplificar, você vai transformar esses centímetros ou em metros ou em quilômetros e vice-versa. A gente pode usar isso em diversos outros problemas que podem ser sugeridos pela banca. Olha aqui onde é que está o centímetro e olha aqui onde é que está o quilômetro. Cada casa que eu vou subir, eu vou multiplicar por 10. Cada casa que eu vou descer, eu vou dividir por 10. Se eu quero ir de quilômetro para metro, eu tenho que dividir, dividir e dividir. Se eu quero ir de centímetro para quilômetro, eu tenho que multiplicar, 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 multiplicar. Ou seja, olha aqui, são 1, 2, 3, 4, 5 zeros a mais que eu tenho que colocar de centímetro para quilômetro. E se eu for de quilômetro para centímetro, eu tenho que tirar esses 5 zeros. Então aqui no caso aqui, eu vou fazer o que? Eu vou andar 5 casas. A minha escala 1 centímetro no mapa vai ser igual a 300 quilômetros. 5 casas eu contei e eu coloco a vírgula, né? Então aí está mais um exercício que sempre vai estar caindo na prova do IBGE. Agora aqui também eu coloquei para a gente continuar fazendo essa análise, tem que fazer a leitura de mapas. Então esses mapas aí vão estar na descrição do vídeo aí, são da base do IBGE. Por quê? Porque na hora da prova a gente já tem que estar acostumado a conseguir fazer essa leitura rápido. Então olha ali uma pegadinha que sempre cai, essa aí é para você não errar, você acertar essa questão. Ele colocou aqui a divisão regional, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Galera, sempre cai perguntando e sempre colocam Mato Grosso do Sul na região Sul. E não é, Mato Grosso do Sul é na região Centro-Oeste, ou seja, não caia nessa pegadinha, não dê essa alegria para o outro concorrente que vai se beneficiar com o seu erro. Então vamos dar continuidade aqui na prática. Olha aqui então, gente, uma questão do IBGE, né? Essa questão foi tirada do banco de dados de provas do IBGE e está pedindo para a gente fazer o quê? A análise da tabela e depois responder a questão 18 e 19. E aqui ele já está colocando a região. Olha como é interessante a gente já começar a fazer essa análise de mapas, porque a hora que a gente vê aqui região sudeste, a gente já vai saber que é o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. A gente vai saber que região sul é o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então a gente já vai saber mais ou menos historicamente a economia deles, o processo que foi de povoamento ali, de colonização deles e todo o desenvolvimento histórico aí dessas regiões. Então a gente já vai conseguir fazer o quê? Fazer uma articulação mental dos conhecimentos prévios que a gente tem. E vamos ver as questões que ele pediu ali, ó. Questão número 1. Com base na interpretação dos dados da tabela anterior, é possível afirmar que... Vamos ir então fazendo, dá um pause no vídeo, tenta fazer, depois volta aqui com o caderno, com a caneta, copiando aí e fazendo aí esse exercício para fixar o conhecimento na sua mente, né? Então ele vai perguntar: existe no Brasil uma tendência de declínio das taxas de crescimento populacional compensada pelas elevadas taxas de urbanização, sobretudo no Sudeste? Galera, se a gente for olhar ali na tabela, a gente vai ver que não tem uma tendência de declínio, muito pelo contrário. Todas as regiões estão tendo um aumento aí expressivo aí na sua urbanização. A gente já retira ela. B. Até 1970, todas as regiões brasileiras, exceto a Sudeste, passavam por um período de equilíbrio demográfico, no qual as taxas de crescimento da população rural eram equivalentes à urbana. Gente, essa aí só de pensar em equivalência de taxa de crescimento no urbano para o rural é o contrário, né, gente? A população ela está indo para as capitais, para as cidades urbanas e, consequentemente, está populacionando muito mais, né? E olhando ali no gráfico também a gente vai ver que não tem um equilíbrio. Muito pelo contrário, que tem um desequilíbrio ali nas taxas das regiões diferentes. Então essa aqui também já vou tirar. Vamos ler a C.
A maior concentração de indústrias pesadas no Sudeste e no Centro-Oeste ocasionou o esvaziamento do meio rural e a crescente urbanização destas áreas. Gente, se a gente for pensar, realmente a indústria pesada está concentrada no Sudeste, região de São Paulo, Rio de Janeiro, mas e o Centro-Oeste, historicamente, a gente entende que a maior atividade econômica dele é a agroindústria, né? É a agropecuária, historicamente. Então essa aí também já está totalmente ali, a gente já consegue ver que é uma fala errada. A gente já consegue retirar ela também, não tem nada a ver uma coisa dessa. E a letra D? A urbanização do Brasil consolidou-se em menos de 50 anos até 1950. Todas as regiões brasileiras possuíam uma taxa de urbanização inferior a 50%, sendo observado o contrário em 1996. Gente, se a gente analisar a tabela, a gente vai ver aqui, ó, que realmente não tinha nenhuma com 50%. Então eu coloco que é ela ali, ó. E vamos ver aí, apesar de ser um país urbano desde 1970, foi somente a partir de 1996 que o Brasil atingiu índices satisfatórios de modernização da economia. Isso aí também é uma fala que não tem muito a ver com a realidade, né? A gente aqui em 2025 indo para 2026 e o Brasil até hoje está tentando modernizar aí essa economia. Ainda estamos aí no caminho dessa modernização aí para tentar diminuir as desigualdades Brasil afora nas suas regiões. Então também essa fala aí não confere. Vamos ver a última questão 19. A tabela demonstra que o processo de urbanização da população brasileira se intensificou com o passar dos anos. Assinale a alternativa que contém as regiões brasileiras nas quais esse processo ocorreu de forma mais intensa e menos intensa no período de 1970 e 1996, respectivamente. Essa aí é uma pegadinha. Se a gente for já pensando ali que a maior vai ser no Sudeste, né? A gente já vou pensando aqui, olhando aqui, a maior aqui é Sudeste, né? Menor né? E ver uma menor aqui, né? É pegadinha, no Sudeste está mais concentrada a urbanização por causa das indústrias. Essa aqui a gente tem que ver o que? Fazer a tabela. Essa aqui, para não cair na pegadinha, não pode ter preguiça na hora da prova. Tem que vir aqui, ó, e subtrai esse por esse, esse por esse, esse por esse, um por um, região por região, que daí você vai ter o resultado, porque ele está pedindo no período específico, ele está pedindo aqui, ó, no período específico, certo? Então a gente quer o resultado do período específico. Vamos fazer aqui, ó, o cálculo. E qual que foi a maior? A menor. A menor foi ali, ó, Sudeste. E qual que foi a maior? Centro-Oeste. Ou seja, a resposta vai ser a alternativa C. Centro-Oeste e Sudeste. Por isso que é muito importante na hora você não ir ali na rapidez, parar, analisar, interpretar, porque cada questão que você acertar, você vai estar mais perto aí de conquistar o cargo. Então você não pode errar nenhuma, você tem que dar muita atenção para todas. Se você chegou até aqui, anotou os exercícios, muito obrigado. Acompanhe a próxima aula do próximo bloco. Segue aí, compartilha e vamos continuar aí fazendo os estudos aí da geografia para poder ir o melhor possível, maximizando os acertos e minimizando os erros aí na próxima prova do IBGE.